Senhor Deus está olhando para tudo isso. Se você pega livros como, por exemplo, de Zacarias, no capítulo 9, verso 6, você vai ver que os filisteus eles eram soberbos. Soberbo é um dos pecados capitais. O que é pecado capital? São pecados originais, pecados cabeça. Por exemplo, da soberba, você pode extrair pelo menos 4 tipos de soberba. Primeiro, soberba hiperefânica, do grego hiperefania, que quer dizer o seguinte: é igual quando Davi chegou perto de Golias, e Golias olhou para ele assim, não falou nada. O que vai fazer com essa funda? Vai, faz alguma coisa. Tem nem tamanho para me enfrentar. Não é assim que ele disse? Somos mais fortes. Segundo tipo de soberba, você vai ver a lasoneia. A lasoneia é presunção, é dizer assim: você vem até mim com um pedaço de pau? Você acha que eu sou um cão, rapaz? Ele está dizendo que você tinha que vir com armadura, não é verdade? Então, é outro tipo de soberba, presunção. Você vê Rabzaqueu, por exemplo, ele chegar para Ezequias e falar o seguinte: Ezequias, o rei Senaqueribe te dá 20 mil cavalos, se você puder botar cavaleiro em cima. Soberba. E quantos que falam, irmão? Tem gente que pisa em você devagarzinho. Quanto você está ganhando aí por mês aí, ó? 2 mil. É, para muito pouco, né? 5 mil era melhor, né? Eu estou ganhando 10. Devagarzinho ele te pisou, você viu? Soberba alazoneica, presunção. E existe a soberba calçomaica, essa é que vem de Lúcifer. É aquela, irmão, que te coloca acima de todos. E isso está presente na religião. Tem crente, irmão, que se você não for da igreja dele, ele não te dá a paz do Senhor. Não te dá. Então a igreja, que não vou citar o nome dela, que quando ela veio aqui para o bairro, os crentes que passavam para lá, nem hino da harpa da Assembleia, eles não cantavam. São pessoas que vão para o inferno. Porque esse é o pior tipo de soberba. É quando você se acha superior às outras pessoas. Eu sempre falo, irmão, você não consegue humilhar uma pessoa humilde. Se você humilhar uma pessoa humilde, você não consegue. Ele te perdoa de tudo. Tenta ensinar uma coisa soberba e vai olhar para sua cara e fala: quem é você? Aí eu estou te dando um conselho. Quem é você? Você é formado em qual faculdade? Quem é seu pai? O que você pode? Não pode nada, cala a boca. Entendeu? Então, soberbo você não consegue ensinar. É o caso do pregador, que ele contou o caso de uma pessoa soberba que passou vergonha. O camarada chegou, convidou o irmão, que era evangelista, para poder comer uma galinha caipira, que uma irmã, como assim? Eu sou evangelista, o pastor já foi convidado pela irmã Luciana para comer uma galinha caipira no sítio dela. Aí, o pastor... Aí eu comprei o carro e falei: ei, pastor João, quer ir dirigindo? Aí o pastor João: tá bom, eu dirijo, mas você já virou o meu chofer. Entendeu? Aí eu falo: meu chofer, aí é meu pastor. Aí chegava lá na casa do irmão Luciano, estou exemplificando para os irmãos ficarem entendendo. E aí eu olho e vejo um camarada correndo atrás de uma galinha. Aí eu falo: olha só, já é meio-dia. Essa mulher não achou a galinha, não pegou a galinha, não matou a galinha. Que hora que eu e o pastor Joabe vamos comer essa maldita galinha? Aí eu sei conhecer a irmã Luciana, pastor Joabe. Aí aí ela estende a mão para me dar a paz do Senhor. Eu falo: a senhora não sabia que eu e o pastor vimos almoçar na sua casa? Aí a senhora inocentemente diz assim: não, eu só sabia que o pastor João vinha, não convidei o senhor. Que hora que a senhora vai pegar essa maldita galinha? E que hora que nós vamos comer essa maldita galinha? Fala: não, irmão, a galinha já está pronta. Aquilo ali é outra coisa, tá? Ah, é, né? Ah, tá bom. Aí depois de comer, o garoto vai, pega a galinha, pisa na asa dela, aí pega uma brasa, quem é do interior sabe o que eu estou falando, e vai no bico da galinha, e ele vai e empurra a pessoa: o que é isso? Se você quer matar essa galinha, você mata, mas não faça essa maldade, porque segundo a ornitologia, essa é uma ave da família dos galináceos e ela não pode ser tratada assim.
Aí a irmã fala assim, irmão, essa galinha é muito agressiva, eu tenho que queimar o bico dela para ela não continuar agredindo as outras galinhas. Você vê, irmão, o paradoxo entre sabedoria e burrice, soberba, e humildade e sabedoria. Se botar um cara desse numa roça, ele não entende nada. Sabedoria é uma coisa forte. Às vezes chega um malandro do Rio, dentro de um lugar assim, interior, ele não entende nada. Uma pessoa, coitado, que é um cuidador de porco, bota ele no bolso. Entendeu? Porque não conhece o ambiente, não conhece nada. Então, irmão, sabedoria não é só livros, sabedoria também é o que você absorve da vida, não é verdade? Então, os filisteus eram soberbos. Outra coisa, eram vingativos. Você pega Ezequiel 25, versículo 15. Ezequiel 25, 15. Você vai ver que o próprio Deus, ele vai se vingar dos filisteus. Olha o que ele diz assim. Assim diz o Senhor Jeová, porquanto os filisteus se houveram vingativamente, e executaram com vingança, com desprezo, olha só, de coração, para destruírem com perpétua inimizade, portanto assim diz o Senhor, eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, arrancarei os quereteus, e destruirei o restante da costa do mar. O que que Deus está falando? Vão levantar, nesse caso aqui, Nabucodonosor, para atacar vocês. Na profecia de Jeremias 47, Deus ia levantar Faraó. Irmãos, agradece a Deus por ter pessoas perversas do mundo. Deus está usando eles como vara para bater. Se só existisse algodão no mundo, você conseguiria bater alguém? Não, né? Não teria condição. Se a sua mão fosse fofa. Agora, dá graças a Deus por ter cinto, por ter sapato, por ter palavras duras. Não é verdade? É o caso de uma ilustração que botaram na internet que rendeu 1 milhão de visualizações. Da águia que foi voar para conhecer o Alasca. Você sabe que a águia não vive em lugares congelados, porque ela vive muito alto e lá em cima é tudo frio. E as asas da águia se congelou e a águia caiu com a cara no chão. Ilustrando que quando você quer ir mais alto e onde você não pode ir, você pode cair. É verdade? Por isso que quando eu visitava essa igreja antes de ser pastor aqui, eu nunca sentei no altar sem me chamarem. Quando eu vou em alguma igreja, se ninguém me chamar, eu fico lá embaixo. Entendeu? Jesus até falou sobre isso. É melhor que eles falem o seguinte, olha, sobe para cá do que desça daqui. Não é isso? E como tem crente soberbo, né? Então o que acontece? Diz a ilustração, é uma ilustração bem nojenta, irmão, que vem uma vaca na neve, hein? E a vaca olha para a águia e solta aquele tolete em cima dela. Só que as fezes da vaca são pesadas e quebraram o gelo. E ao mesmo tempo são quentes. Acabaram degelando o gelo. Então a águia conseguia se mexer, não é isso? Só que depois vem um gato da neve. O gato puxa a águia pelo pescoço, arranca ela do meio das fezes, só que mata a águia e come. E o rapaz disse assim, olha, moral da história, nem todo mundo que suja você de cima e embaixo é seu inimigo. E nem todo mundo que te tira de uma situação difícil é seu amigo. E é verdade, irmão. A vaca representaria hoje pessoa que duramente te repreende para ver você bem. E às vezes ele é um ímpio. Entendeu? Você pega o Salmo 137, você vai ver que babilônicos ficam olhando para os israelitas e fala assim, canta aquele hino de Davi assim, o Senhor é o meu pastor. Como é que é? Eu não conheço essa canção. Como é que eu vou cantar? Canta, infeliz, inútil. E eles se lembravam, tudo isso é por causa da quebra da lei de Deus. Então toda pessoa, irmão, que se afasta de Deus, quando o ímpio humilha ele lembra, ó, na casa de Deus você tinha abundância, hein? De pão. Aqui você está comendo bolota do diabo. Toma cuidado. Agora, outra parte da metáfora do rapaz é que veio um gato e tirou a ave das fezes, não é isso? Aparentemente o gato queria ajudar a ave. Não, ele não queria comer ela suja, só isso. Então nem todo mundo, irmão, que diz assim, eu sou seu amigo, eu gosto de você. Igual um dos caras mais conquistadores que eu conheço. Quando ele conquista a mulher muito fácil, irmão. Ele é um cara filho do diabo mesmo. E ele fala com a mulher e fala, eu estava pensando em você mesmo. Eu falei, tava.
Eu penso em você todos os dias. Eu só não posso falar com você, porque o meu trabalho, mentira, ele está desempregado. Porque eu não posso, agora eu estou trabalhando, estou na minha guarita aqui, olha, eu posso te ligar daqui a pouco? Pode. Ó, não esquece que eu te amo, tá? Beijo, amor. Safado, irmão, jogando sinuca. Então, irmão, nem toda pessoa que aparentemente fala calmamente no seu coração, te trata muito bem, de verdade. Igual eu conheci uma ilustração de um rapaz que ele brigou num bar, e um camarada falou assim, rapaz, você briga muito, hein? O que você acha de ganhar dinheiro? Como assim? Vem comigo. E botou ele para lutar a luta de rua, irmão. Então, irmão, o que eu quero dizer para você, nem todo mundo que usa palavras lindas está querendo o seu bem. E nem todo mundo, igual o pastor repreendeu duramente a igreja no domingo, ele não fez mais do que a obrigação dele como pastor. E temos que entender isso. Temos que entender. Porque se você não é corrigido, você não muda. Não é verdade? Quantas pessoas que devem ter ficado com raiva, aborrecido, não é verdade? Mas ele fez muito bem o seu trabalho. Irmãos, eu não tenho tempo para falar todo o texto, mas esse capítulo 47 ele acontece no ano 600 antes de Cristo. Você vê, por exemplo, que os filisteus, eles são escravocratas, eles são tolos, eles são soberbos. E como viria, irmão, o castigo de Deus sobre a vida dele? Em primeiro lugar, como um torrente transbordante, ou seja, é como quando você abrisse uma torneira muito forte. Deus vai destruir. Entendeu, irmão? Destruir. É isso que vem para esse mundo, irmão. Olha só o versículo 2. Assim diz o Senhor, eis que se levantaram as águas do norte. Isso é uma metáfora para você entender de Nabucodonosor, do povo que ia vir com ele. Tornar-se-ão em torrente transbordante, alargarão a terra e a sua plenitude, ou seja, a Babilônia governaria o mundo. E ele diz assim, a cidade e os que nela habitam, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Olha só os propósitos de Deus, irmão. O problema das pessoas é dizer, Deus é amor. É igual a igreja católica, não prega sobre o inferno, fala que existe um purgatório. Eu, quando era criança, pensava que purgatório era casa de purga, né? Mas não era. Era, na verdade, o lugar onde eles diziam que a pessoa ia ficar purgando ali. E na época de Martim Lutero, você dava um dinheiro na igreja, pum, aí toma aqui um papel, uma indulgência, o seu tio já saiu do purgatório. É isso que é purgatório para ele. Isso é mentira, irmão. O Deus que prega sobre o céu, ele prega sobre o inferno. Eu estava ouvindo hoje o pastor Hernani Santos falando sobre a peneira de Deus, e todos serão peneirados, irmão. Todos. Entendeu? Hoje, Jesus Cristo vem com a graça, mas haverá um dia que ele virá sem nenhuma misericórdia, mas nenhuma mesmo, irmão. Uma irmã teve uma visão com esse dia, e ela disse que só do Eterno olhar para a terra, diz ele que pela luz do seu rosto destruía cidades inteiras, só dele olhar. Irmão, se nós que somos um verme, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho muitas imperfeições. Se eu consigo reprovar o ser humano, irmão, que se tem uma coisa que eu entendo é mentira, porque eu já fui ator. Eu consigo ver quando uma pessoa é mentirosa na obra de Deus, quando ele não quer ajudar a obra de Deus, e aquele teatrinho bobo, é um camarada que não sabe nem ser natural quando ele fala. Eu falo, meu amigo, fica com Deus. Teve um que eu fui até grosseiro com ele. Falei, meu amigo, eu vou levar até o coleto, tá bom? Porque eu vejo que você não tem interesse nenhum em ajudar a obra de Deus. Ele falou, que é isso, cara? É isso mesmo. Você não gosta de ajudar a obra de Deus? Eu falei na cara dele mesmo. E saí e nunca mais voltei na casa dele. Então, os castigos sobre ele viriam como torrente transbordante. Outra coisa, seria barulhento, versículo 3. Ao ruído estrepitoso dos cascos dos fortes cavalos. Irmão, os cavalos Mustang, eles têm uma origem no Egito. Quando você vê assim, cavalo puro sangue, são oriundos das éguas de Faraó. Então, irmãos, o que ele está falando? Que é o som dos cavalos, se fosse hoje, seria o som dos tanques, que viriam para destruir. Irmãos, Deus ele tem falado de destruição para os últimos dias. Só que a destruição, irmão, não vai vir num tempo de crise. Biblicamente, vai vir num tempo onde houver paz. E temos que tomar cuidado com isso. Amém? Temos que estar disposto a estar sempre vigilante. Porque é no momento. Porque eu sempre falo com Deus, irmão. Eu não me dou, eu busco discernimento. Quando a voz fala comigo estronda, mas não tem respaldo bíblico, isso pode vir da minha mente. Agora, quando é uma palavra suave e respalda com a Bíblia, sim,
Aí é Deus quem está falando. Quando ele fala, fuja do pecado, se santifica, é uma voz vinda do Eterno. Mas nós queremos ver, irmão, estrondar tudo. Temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa, irmão, seria um dia de destruição, versículo 4. Por causa do dia que vem para destruir todos, e todos não tem exceção, os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que o socorro, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Como eu falei, os filisteus vieram de Caftor, que hoje é Creta. Eles têm uma origem na Grécia. Como eu falei, grande parte da cultura deles era uma cultura grega. Eu não vou ficar enfadando os irmãos. Mas o que ele está falando? Vocês ajudam Tiro e Sidom, que são meus inimigos também. Pois eu vou quebrar o braço deles. Às vezes, irmãos, pessoas que estão se beneficiando da nossa ajuda, não são seus amigos, eles são os inimigos de Deus. Às vezes, irmão, a gente dá, sei lá, você ajuda uma pessoa, ou com dinheiro, ou com uma cesta básica, e aquela pessoa, irmão, fica falando pelas suas costas, igual teve um caso, igual eu falo para o irmão Leopoldino, sempre quando ele pensar nesse projeto, ele tenta ver quem está ajudando. Teve uma igreja que eu reuni aqui no bairro, que a gente juntava alimentos, pessoas ajudavam, e começou a vir gente para a igreja, não crente. E eles levavam alguns alimentos que a gente não precisava daqui, graças a Deus. Só que depois nós descobrimos que eles estavam, irmão, trocando por bebida no bar, trocando por cigarro, e paramos de ajudar. Então, irmãos, às vezes você quer ajudar pessoas, é por isso, às vezes, irmão, que a gente tem que falar, Deus, me exalta na terra, que eu vou fazer o que o Senhor mandar. Às vezes você fala, Senhor, me abençoa, porque eu quero ajudar tal família, ajudar tal instituição. E às vezes Deus quer destruir aquele lugar ali, e você está falando que se Deus te levantar, você vai ajudar aquele povo. Então Deus não te exalta. Porque a intenção de Deus é destruir. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos orar, Senhor, eu quero ser exaltado. Se for no teu projeto, eu quero ajudar instituições, eu quero ajudar a tua obra, quero ser uma coluna financeira na tua casa. Mas não fala assim, vou ajudar tal partido político, vou ajudar fulano de tal. Às vezes Deus quer destruir aquela pessoa, aí Deus fala, não vou dar, porque se eu der, ele vai ajudar quem eu quero destruir, e temos que tomar cuidado. Eu já falei sobre a calvície de Asquelon, de Gaza, que são cidades proeminentes, ou seja, eles iam quebrar praticamente. Outra coisa, a espada do Senhor. Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. O que Deus estava falando? Não vou parar de atacar os filisteus. Não vou. Irmãos, eu lembro-me de uma coisa que um rapaz botou na internet chamada paralisia do sono. Quem já ouviu falar nisso? É o mesmo que seu sonambulia. Só que sonambulia, o seu corpo está acordado e a sua cabeça está dormindo. Paralisia do sono é o contrário, é a sua cabeça acordada e o seu corpo não responde. Ganda e guiça são duas químicas que o seu corpo libera quando você está acordado e o seu corpo não está. E o que o seu corpo faz? Ele faz você gerar adrenalina. O que faz a adrenalina no nosso corpo, irmão? Medo é uma das coisas, né? Então, ele sempre tinha medo daquele boneco assassino. E apareceu um monte de boneca igual o Chuck na frente do rapaz. E o boneco partiu em cima dele, irmão, metendo a faca no rapaz, e o rapaz foi sofrendo, e tão facada, e vai morrer. E até que o corpo dele liberasse a adrenalina. Então, irmãos, para que a gente esteja ligado com a palavra de Deus, muitas vezes vem golpe na nossa vida, irmão. Deus permite que os demônios humilhem a gente. Deus permite que os demônios não deixem a gente dormir. Deus permite que pessoas imorais humilhem a gente. A gente, quando não vive o Evangelho, a gente é igual um sal que só serve para ser pisado. Agora, quando você vive o Evangelho, as pessoas falam, queria ser como você. Então, irmãos, vamos pedir a Deus essa capacidade de servir a Deus, para que a espada do Senhor não venha contra nós. Mas como te aquietarás? Olha só como ele termina. Pois o Senhor deu ordem à espada, quando ele fala deu ordem à espada, ele deu ordem a Faraó e a outros ímpios. Olha, o que sobrar dos filisteus pode matar. É isso que ele está falando. Então, irmãos, Deus é um Deus de justiça. Eu falei aqui uma vez, e Deus teria que deixar de ser Deus para poder satisfazer a nossa vontade. Coisa que ele não vai fazer. Se você pega a mesma escritura no Salmo 38, Davi fala, Senhor, por que o Senhor está irado comigo?
O Senhor pegou a sua flecha como o arco como inimigo e lançou suas setas em mim. E o seu ardente veneno bebe o meu espírito. O que ele está falando? Deus, por Davi ter pisado fora da linha, virou inimigo dele. E é verdade, irmão. Jesus, quando ele está diante de 82 seguidores dele, 12 apóstolos, o restante são discípulos, ele começa a pregar o evangelho como é, e muitos já não querem seguir a Jesus. E Jesus olha para os 12 e fala, vocês querem ir também? Então, irmãos, prioridade na nossa vida é o reino de Deus. Casamento é uma consequência, crescimento ministerial é uma consequência, cura de uma enfermidade é uma consequência. O que mais que é consequência? Tudo é consequência na nossa vida. Não diz Romanos 8, 28, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus? O Salmo 84, 10 diz que Deus não negará bem algum aos que andam na retidão. Tem pessoa que a bênção chegou para ele que ele é falso, fingida, mentiroso. Agora, quando ele é um servo de Deus, as coisas conspiram. Mas não focaliza a sua vida com Deus só nas coisas materiais. Porque você vai pegar o rico e o Lázaro, você vai ver que o Lázaro dependia de cesta básica do rico. O reino de Deus é muito mais do que só prosperidade. Prosperidade é um dom de Deus, né? Pode ter pessoas igual o irmão Leopoldino, igual a irmã aqui, que querem ser empreendedores. Então nem todos têm isso que vocês têm. Tem pessoas que gostariam de trabalhar para vocês. Entendeu? Então tem pessoas que nasceram para ser patrões. Então eles têm cabeça para usar dinheiro, não gasta dinheiro à toa, sabe administrar as finanças, olha, isso aqui dá mais, isso aqui dá menos, vai com calma. Então nem todo mundo tem isso. Então, irmão, no que se refere aos filisteus, eles eram pessoas poderosas, eram pessoas religiosas, eram pessoas grandes, mas estavam sob maldição. Então quer dizer, ter status, ter grandeza, ter nome, não isenta você do castigo de Deus. Porque não é nada, irmão. Eu estava vendo esses dias a Torre de Babel. Você coloca lá na internet, Torre de Belos. 120 anos, mais ou menos, depois do dilúvio, eles levantam aquela torre. E aquela torre era para ser chamada Babilos, portão dos deuses. Não era para ser chamada Babel. E toda aquela grandeza, Deus fazia assim, para olhar. Entendeu? Irmão, tudo que nós temos é dom de Deus. Davi, em 1 Crônicas 29, ele diz assim, quem sou eu para dizer que estou dando alguma coisa para Deus? Eu, da mão de Deus, eu dou. Entendeu? Se alguém dá um dízimo aqui de R$500, é bênção de Deus. Você não tem que falar, não, porque eu sou pobre. Não, meu amigo. É um dos porquês que Deus estava enviando o faraó até os filisteus para tomar o que era eles. Irmão, os filisteus eram um povo que tinha tudo para ser abençoado. Os filisteus faziam fronteira, por exemplo, com Rubem, com Judá e com Dan. Era um povo que se vivesse em paz com Israel, eles poderiam ter lá os deuses deles, se eles quisessem. Eles tinham uma região própria. Só para você ter ideia com quem eram os filisteus, era um povo que moraria, por exemplo, em Jardim Camburi, nas regiões praianas da Praia da Costa. Era um povo que tinha excelentes restaurantes, templos muito bonitos. Mas tudo isso, irmão, veio parar na mão de Israel, sabia disso? Parou. No tempo de Uzias mesmo, Absalom, Gate, esse povo, tudo veio a servir Uzias, rei de Israel. Isso fala que se você servir a Deus, irmão, o que é do ímpio hoje, que é maior que você, pode vir parar na sua mão. Quem pode dizer que a irmã aqui vai ser dona de um grande restaurante na Praia da Costa, não é verdade? Que o pastor João vai ser dono de uma fábrica, de repente esses dois aí vão ser grandes empreendedores, Deus vai abençoar, que vocês possam crescer, que aquele rapazinho ali vai ser um grande cantor como Anderson Freire. Você não sabe, Anderson Freire, ele era mais pobre que nós. Ele catava caranguejo, vendia picolé, entendeu? Então, era um simplesinho assim, que nem você, que nem nós. E Deus levantou ele, pra você ter ideia, Anderson Freire, ele vende mais, pra você ter ideia, a música secular, Ivete Sangalo, esse povo aí, os que vendem muito, é 40 mil cópias. Ele, com toda a pirataria, chega a vender 120 mil cópias de um CD só. Entendeu? Então, irmãos, o segredo da exaltação está em Deus. Os filisteus, um dos porquês que Deus colocou o polegar para baixo para eles, é porque eles disseram, podemos com a nossa força. Podemos porque cremos em Dagon. Então, irmão, não coloca a riqueza acima de Deus. Descansa o teu coração à noite. Se Deus tiver que te exaltar, não haverá quem possa impedir. Amém? Irmão, vamos nos pôr de pé. Já cansei os irmãos. Deus abençoe a todos.
Só vou citar uma última coisa aqui, irmão. Olha só as cidades que os filisteus eram donos. Gaza, Askelon, Azoto, Jebinel, Acaron, Lebna, Maresa, Laquis, Edom, Gerara, Dabi, Siseleg, Jota, Eterno, Zif, Camel, Maom, Tecoa, Etan, Tímina e Ebenezer. Tudo foi parar na mão do povo de Deus, depois que os filisteus foram vencidos. Então, irmãos, não sejamos como os filisteus. Vamos apoiar nossa fé em Deus. Que nós não possamos andar no caminho deles, que há um provérbio no Oriente que é sábio. O sábio, ele leva a sua vida pelos erros dos outros. O que ele quer dizer? Que se eu sei que alguém caiu por causa da soberba, eu não vou ser soberbo. Que se alguém caiu por causa da falta de humildade, eu vou ser humilde. Se alguém caiu por ser preguiçoso, eu vou ser trabalhador. Então, irmãos, observar a vida alheia e tirar boas lições para nós é o que Deus está falando hoje. Vamos orar em nome de Jesus.